Alô você! Estamos iniciando novamente o Informa GF, o seu programa de Química. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biocombustíveis. E vamos começar, gente, complementando a aula passada, onde a gente falou de fontes de energia. Nós falamos na aula passada de fontes de energia não renováveis, falamos do petróleo, do carvão mineral, e hoje a gente vai falar de fontes de energia renováveis. Vamos falar de fontes de energia alternativas, biocombustíveis, né, gente? Nós estamos na era da sustentabilidade. Então, portanto, o uso de biocombustíveis se faz necessário, bastante necessário. Então, vamos falar um pouquinho sobre o biodiesel, tá, gente? O que é o biodiesel? Bem, o conceito inicial de biodiesel é uma mistura, tá? Uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos de cadeia longa. Bem, aqui eu tenho um biodiesel, olha. Essa função aqui, que funçãozinha que você está vendo aqui? Que função é essa? Essa função é um éster. No caso, é um éster etílico, porque você está usando o etanol como álcool. Se você usar o metanol no processo, você vai produzir um éster metílico. Esse R é uma cadeia carbônica, uma cadeia longa. Então, o que é o biodiesel? É uma mistura de ésteres etílicos ou metílicos de cadeia longa. Tá joia? O nome da reação. Essa reação, ela é entre um óleo vegetal, mamona, girassol, soja, canola, entre o etanol, catalisada por uma base forte, é o hidróxido de sódio, catalisa essa reação, produz biodiesel e o glicerol, que é o propão 2,3-triol. Essa reação é de um éster, de um triéster, observe, ó. O glicerídeo é um triéster, o óleo vegetal, reagindo com álcool, produz um outro éster e um outro álcool. É chamada de transesterificação. Transesterificação. A transesterificação é também conhecida como alcólise de éster, tá? É uma alcólise. Alcólise de éster. O que é uma alcólise? Ora, a reação de um éster com álcool. Alcólise de éster. Mecanismo reacional. Existe um mecanismo nessa reação, vamos estudar em reações orgânicas mais na frente, mas vamos logo nos familiarizar com esse mecanismo. É uma substituição nucleofílica. O nucleófilo é o álcool. Pode ser o etanol ou o metanol. Subproduto da reação, glicerol, glicerina, propão 2,3-triol. E existe uma falha dessa reação. Se essa reação ela se processar na presença de meio aquoso, se tiver água aqui no sistema, pode ocorrer o que a gente chama de hidrólise básica, que é a reação do glicerídeo com a base forte. A hidrólise básica é a saponificação e vai produzir sabão. Então, recapitulando, a falha é a saponificação, que a gente chama de hidrólise básica. Então, o que a gente precisa saber do biodiesel? A reação do biodiesel é entre um óleo vegetal ou uma gordura. Geralmente são óleos vegetais, mamona, girassol, soja, canola, dendê. Reage com etanol ou metanol, produz o biodiesel, que é um éster, na verdade uma mistura de ésteres etílicos, se você usa o etanol como álcool, ou metílicos, se você usa o metanol como álcool de cadeia longa. O subproduto da reação é o glicerol, a glicerina. O mecanismo reacional é chamado substituição nucleofílica. O álcool é o nucleófilo do processo, o subproduto é o glicerol e a falha é a saponificação, a hidrólise alcalina, a hidrólise básica. Isso é que você precisa saber sobre biodiesel. É uma fonte de energia renovável, chamada também de petróleo verde. Olha aí, gente.
Vamos falar um pouquinho agora da produção de etanol e vamos resolver umas questõezinhas, tá? Uns itens que eu coloquei de VOF para a gente resolver. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar um pouquinho da produção do etanol, certo? Então, eu listei aqui a produção do etanol e nós vamos comentar um pouquinho sobre essa produção do etanol. Então, eu estou partindo inicialmente da cana-de-açúcar. Então, você tem o caldo de cana e o resíduo, né? Eu vou separar o caldo de cana e o resíduo. Tem que fazer uma filtração inicial. Quando eu faço a filtração, eu vou separar o resíduo sólido, esse resíduo é o bagaço da cana, do caldo de cana, que tem 85% de água. Esse processo 2 é uma evaporação. Aí eu separo o açúcar preto, né, que é o mascavo, que pode ser cristalizado da origem de um açúcar comum, e o melaço. O melaço que fica em cima é utilizado para fazer rapadura, mas se eu quiser continuar o processo, eu continuo. Numa etapa chamada fermentação. Na fermentação eu vou obter o álcool, né? Então, na verdade, inicialmente a sacarose, que é o açúcar da cana, o principal açúcar da cana é a sacarose. A sacarose é o açúcar da cana. Então, nós fazemos etanol a partir da sacarose, os americanos fazem a partir do amido, do milho, tá? Nós fazemos da cana-de-açúcar. A sacarose, ela é um disacarídeo formado por moléculas de glicose e frutose. Inicialmente sofre hidrólise, produz glicose e frutose, na presença de uma enzima chamada invertase ou sacarase. Logo depois, ou a glicose ou a frutose sofre uma fermentação alcoólica, na presença de uma enzima chamada zimase, produz dióxido de carbono e etanol, a chamada fermentação alcoólica. Produz um mosto fermentado. Por destilação, eu começo a separar os componentes. Eu separo o vinhoto, eu separo o fulfural, eu separo a cachaça e eu tenho esse álcool 96 graus GL. Isso que você está vendo aí. Esse álcool em especial, gente, ele é uma mistura azeotrópica. O que é uma mistura azeotrópica? Azeótropo. É aquela que tem o ponto de ebulição constante. Gente, se ela tem um ponto de ebulição constante, eu não posso separar os componentes por destilação. Então, eu tenho que aplicar outro processo para separar os seus componentes. Nós aplicamos a desidratação. A desidratação consiste na adição de óxido de cálcio. Ele reage com a água, dá origem a hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio ele precipita no etanol e é separado por filtração. Ah, entendi. Então, uma etapa conhecida por desidratação. Então, se eu perguntar quais são as etapas envolvidas na obtenção do chamado álcool anidro, né? Que esse aqui é o anidro, é o sem água, 100 graus GL, só álcool. Para cada 100 ml eu tenho 100 ml de etanol. Como é que eu faço para obter esse álcool? Primeiro, filtração, depois evaporação, fermentação alcoólica, destilação e desidratação pela adição de cal. Isso aqui é o chamado álcool de primeira geração. Mas atualmente nós estamos conseguindo obter álcool a partir de quem? Do bagaço da cana. Então o bagaço da cana ele é rico em um açúcar, chamada lignocelulose. A celulose é formada por moléculas de glicose. E da celulose, da lignocelulose, você chega no chamado bioetanol. Pela fermentação, novamente, o bioetanol. A partir do bagaço. Você sabe que o bagaço é biomassa. Por isso que ele é chamado de bioetanol. Mas é o mesmo etanol que eu obtenho aqui. Qual a diferença? É a fonte. Da celulose, que é formado por moléculas de glicose. A celulose é formada por moléculas de beta-glicose e é o polissacarídeo mais abundante do planeta, presente na parede celular dos vegetais. O bioetanol produzido é um álcool,
é um álcool, tá, gente? Esse álcool é um álcool de segunda geração. Vem da biomassa. Então, recapitulando, para obter o álcool de primeira geração, filtração, evaporação, fermentação alcoólica, destilação, desidratação, você obtém um álcool de primeira geração, que é o mesmo álcool bioetanol, só que é produzido por esse processo todo. Já da biomassa, antigamente a gente pegava o bagaço, queimava para alimentar a destilação, essa etapa, ou pegava esse bagaço e fazia compostagem ou ração para animais, mas hoje a gente reaproveita. 1 tonelada de bagaço produz o equivalente a 224 litros de bioetanol, aumentando o rendimento na produção de etanol. Gente, olha aí, agora deu beleza, vamos fazer as questões. Eu trouxe alguns itens de VOF para a gente comentar com vocês aqui. Pois vamos lá, vamos ver os erros desses itens e os acertos. Então vamos lá, primeiro item. As reações de craqueamento são importantes na obtenção de gasolinas? Olha aqui, lembra craqueamento, quando falar em craqueamento eu estou falando de quem? E obter gasolina, tá? De alta qualidade de produtos petroquímicos básicos. Gente, esse processo de craqueamento não é para melhorar a qualidade da gasolina. Mas quando ele é feito na presença de catalisadores, além de hidrocarbonetos de cadeia normal, a gente também produz hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, lembra que o combustível, o petróleo, né? Do petróleo saem os derivados do petróleo. Um dos derivados é a gasolina. Quanto mais ramificada for a cadeia da gasolina, melhor a sua qualidade. Logo, esse item aqui é verdade. Se o cracking for catalítico, chamado cisão catalítica, se for na presença de catalisador, eu vou obter uma gasolina de boa qualidade. Por meio de aquecimento e catalisadores, o processo denominado reforming, olha aqui agora, gente, é um processo para melhorar a qualidade da gasolina. Ela transforma hidrocarbonetos de cadeia normal em ramificados, cíclicos e aromáticos, contendo em geral o mesmo número de carbonos? Verdade, se divide em 3 processos: isomerização, ciclização, aromatização. Normalmente a gasolina contém alcanos de 5 a 10 carbonos, predominando os compostos de fórmula C7H16 e C8H18. Até aqui tudo bem. Destes últimos, o que dá melhor desempenho ao motor é o heptano normal. Não, gente. Quem dá melhor desempenho ao motor é o isoctano. Olha o erro aí. O item é falso. No finalzinho, vocês viram, gente? Estava tudo certo. A teoria de origem do petróleo mais aceita atualmente é a teoria animal-vegetal. Verdade, gente. Lembra? Há milhões de anos, animais vegetais foram soterrados, submetidos a alta pressão, alta temperatura, ação de micro-organismos e o petróleo se formou. Vamos às outras alternativas, vamos às outras questões. Olha aqui, eu coloquei mais itens. Olha aí, mais itens. Então, o próximo item diz: o poder antidetonante da gasolina está associado à sua octanagem. Até aí tudo bem. Gasolinas que possuem hidrocarbonetos de cadeia ramificada são de melhor qualidade. Eu falei ainda agora há pouco isso para vocês. Quanto maior o número de ramificações da gasolina, melhor a qualidade. Mais difícil a queima, maior a octanagem. Quando se afirma que a octanagem da gasolina comum é 85, isso significa que a sua resistência à compressão é comparada, olha a palavra certa aqui, que existem outras substâncias que adicionadas à gasolina melhoram a sua octanagem. Então, eu tenho que dizer isso, é comparado a uma mistura que possui 85% de isoctano e 15% de N-heptano. Verdadeiríssimo. Gasolina verde. Essa verde é a gasolina de Fórmula 1. É utilizada em carros de Fórmula 1, apresenta octanagem igual a 150, e isso quer dizer que ela é 50% melhor do que o isoctano puro. Ele está dizendo que é 50% melhor que o N-heptano puro. Falso é que o isoctano, tá? O isoctano puro. Olha o erro aí. Então esse item é falciane. Vamos para o próximo. Os antidetonantes são substâncias que impedem a explosão, a queima rápida da gasolina. Exemplo é o MTBE, a naftalina, tetraetilchumbo. Só que desses só está sendo utilizado atualmente o MTBE. E ele não especificou, né? Ele só perguntou se que eram antidetonantes. Mas se ele tivesse especificado utilizados atualmente,
a gente ia só representar o MTBE, o etanol, o ETBE, certo? Então esse item aqui continua sendo verdade. Item 9, o éter de petróleo. Lembra que o éter de petróleo é constituído de pentanos e hexanos, que é utilizado em lavagem a seco. Então é pentanos e hexanos, verdadeiro. O gás engarrafado, GLP, é um derivado do petróleo constituído por uma mistura de propano e metano. Não, gente, o GLP é propano e butano. O GNV, gás natural veicular, que é metano e etano, tá? Então esse item é falso. Os alcanos, além de combustíveis, são matéria-prima para milhares de compostos orgânicos da indústria? Claro, com certeza. Verdadeiríssimo. Gasolina, óleo diesel, querosene, álcool etílico, substância obtida da destilação do petróleo. Gente, o álcool é obtido da cana-de-açúcar, é do amido, da beterraba. Então, ó, álcool etílico não é produzido na destilação fracionada. A destilação fracionada do petróleo, os componentes são separados por diferença no ponto de ebulição. O componente mais volátil, de menor ponto de ebulição, é obtido em cima, na torre de fracionamento. Aqui tem menos carbonos. Primeiro você tem o GNV, né, o gás natural de veicular, depois vem o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Esses são os hidrocarbonetos gasosos, vão de 1 a 4 carbonos. Depois nós temos éter de petróleo, nafta, aí gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, lubrificante, parafina, vaselina, asfalto, piche e coque. Esses últimos que eu citei são os que têm maior número de carbonos, maior ponto de ebulição e passam mais tempo nas retortas de destilação. Esse item é falciane. Próximo item, 13. A isomerização. Opa, isso aqui é uma reforma catalítica, é um tipo de reforma que transforma hidrocarboneto de cadeia normal em ramificado. Verdadeiro. O petróleo é uma fonte renovável de energia? Não, gente. Falso, ele é não renovável, ele seria renovável a muito, muito longo prazo. E o metano é um dos principais componentes do GLP? Não, gente, ele é um principal componente do GNP, gás natural de petróleo. Então, esse item também é falso. Vamos agora para... Eu tenho certeza que esses itens agora, depois, vocês teriam condições de resolvê-los. Após essas duas aulas, após a aula de petróleo e após a aula de biocombustíveis, etanol e biodiesel, eu tenho convicção, não tenho dúvida, que você é capaz de resolver esses itens. Tá? Então, eu poderia deixar um tempo para você resolver, mas como a nossa dinâmica não vai permitir, eu vou fazer todos os itens aqui e eu tenho certeza que vai bater aí com o que você está pensando, tá? Vamos lá. Primeiro, 16. Os principais componentes do petróleo são hidrocarbonetos de fórmula CnH2n. Gente, CnH2n pode ser dois tipos de hidrocarbonetos. Pode ser alceno e pode ser o ciclano. É a fórmula geral dos dois. São isômeros quando tem o mesmo número de carbonos. Na verdade, os principais componentes do petróleo são alcanos. São alcanos. Os principais componentes. Os alcanos têm fórmula CnH2n mais 2. Então, esse item é falso. O petróleo é uma substância composta. Gente, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Não é uma substância pura. Então, o item é falso. Óleo diesel, na destilação fracionada, sai da torre de fracionamento num nível mais baixo que a gasolina. Como o óleo diesel tem mais carbonos, ele vai sair abaixo, ele tem maior ponto de ebulição, então ele sai abaixo da gasolina. Primeiro eu vou obtendo os compostos de menor ponto de ebulição, então isso é verdade. O composto de fórmula C7H16, um dos componentes da gasolina, é um alceno. Gente, a fórmula geral aqui, CnH2n mais 2, vamos lá, C7, 2 vezes 7, 14 mais 2, 16. Isso aqui é um alcano, tá? Então o item é falso. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Gente, não tem oxigênio e hidrocarboneto. Só carbono e hidrogênio. São os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Então o item é falso. O petróleo de base parafínica. Base parafínica, principalmente constituído de alcanos. Tá? Verdade, olha aí. Ó.
petróleo de base asfáltica é constituído por hidrocarbonetos de alto peso molecular, também verdadeiro. A gasolina sintética pode ser obtida a partir da hidrogenação catalítica do carvão mineral, verdade, método de Berglos, na Alemanha, em 1916. O craqueamento catalítico produz em grandes quantidades hidrocarbonetos de cadeia normal. Gente, quando o cracking é catalítico, além de hidrocarboneto de cadeia normal, ele produz hidrocarboneto de cadeia ramificada. Então o item é falso porque ele não produz só hidrocarboneto de cadeia normal e ramificada. Gasolina pode ser obtida por polimerização de frações leves? Sim. Se eu pegar C4H8, C4H10, polimerizar, eu posso obter o composto de C8, de fórmula C8H18, que é o isoctano, o componente de melhor qualidade da gasolina. Então, nesse caso, eu posso sim obter a partir de polimerização. A filtração feita com petróleo remove água salgada. A filtração é para remover areia. A decantação é que remove água salgada. E a destilação, você obtém os derivados. Craqueamento e polimerização são reações inversas. Gente, o que é cracking? É quebra. O que é polimerização? É união. São reações inversas, sim. Verdade. No motor 4 tempos, a faísca da vela é produzida no tempo de compressão. A faísca da vela, gente, é produzida no tempo de explosão. Esse item é falso. E a ciclização do hexano produz o ciclo hexano. Isso aqui é uma reação de reforma catalítica. Isso é verdade. E o biodiesel e o óleo diesel são misturas de hidrocarbonetos? Óleo diesel, sim. Biodiesel é o que? É mistura de ésteres etílicos ou metílicos de cadeia longa. Então o item é falso. Galera, muito obrigado por ter ficado com a gente nessa aula, por ter tido paciência. Vai acompanhando as aulas, vai colocando o que você quer ver. Eu tenho certeza que essa aula foi muito produtiva, que você aprendeu bastante. E siga a gente nas redes sociais, siga a gente na nossa fanpage do Facebook. Acompanhe também, gente, o nosso Instagram, o Informa Jeff. Todo dia a gente posta coisa bacana, coisa legal lá para que você possa acompanhar e você ficar antenado, ficar atualizado com os principais assuntos de química, as novidades. E fique antenado também no YouTube, no nosso canal do YouTube, Informa Jeff. Compartilha, dá o seu like, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí, galera. E muito obrigado e até mais.